Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Conforme eu disse hoje pela manhã, meus irmãos, nós temos exposto aos domingos, no culto matutino, o livro de Atos, e no culto noturno, o livro de Gênesis. Então agora à noite, você que não veio de manhã, talvez esperasse que a gente fosse para Gênesis 12. Só que eu inverti. No dia de hoje, nós expomos Gênesis 12 de manhã e Atos 2, de 42 a 47 à noite, porque esse sermão, esse texto também, eles têm tudo a ver com o que a gente está vivendo no dia de hoje, na noite de hoje. A Santa Ceia, depois a Assembleia. Então, meus irmãos, é um texto que fala a respeito da vida da igreja. Então, Atos 2, 42 a 47, diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela grande oportunidade que temos nessa noite, Pai, de ler a Tua palavra, Senhor Deus, e Te cultuar. Receba, Pai, o nosso culto como aroma suave junto ao Teu trono de graça, Senhor Deus. E agora eu Te peço que o Senhor fale com cada um desses meus irmãos e irmãs que aqui estão, e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que Teu Espírito Santo ilumine mentes e corações, para que, Senhor, esta igreja, Senhor, pratique a Tua palavra, viva, Senhor, a Tua palavra, seja obediente à Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. No quintal da casa pastoral existe uma pequena faixa de terra, que eu até já falei para o conselho que eu gostaria que ela fosse maior. E a minha esposa, Ana, ela gosta de plantar algumas coisas nessa pequena horta. Mas a Ana tem um xodó ali, que é um pé de maracujá. E vocês não sabem o trabalho que a Ana tem com esse pé de maracujá. Ela aduba, ela coloca lá os produtos que precisa, ela retira as pragas, ela rega, mas nenhum maracujá nasceu até agora. Por mais que ela se esforce, não nasceu nenhum maracujá. Mas a minha esposa está lá, firme e forte, se dedicando, vendo tutorial na internet, no YouTube, tentando cuidar desse pé de maracujá de tal forma que um dia, ele dê frutos e a gente possa tomar um suco de maracujá. E da mesma forma que uma planta, a igreja também é um organismo vivo. E da mesma forma que você espera que uma planta dê frutos, nós também esperamos que a igreja frutifique. Irmãos, como nós já falamos, nesse ano nós passamos quase 5 meses longe do templo. A igreja ela continuou funcionando sim, mas não da mesma forma. A gente teve que ficar em casa,
a gente não pôde participar de cultos assim, públicos, somente cultos com a família, cultos domésticos, assistindo sermões pela internet. E você sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você na sua casa, mesmo que você tenha conforto na sua casa, você assistir um sermão e você vir à igreja e junto com outros irmãos participar de um culto. Não é a mesma coisa. Mas para algumas pessoas gostaram desse negócio. Eu tenho conversado com outros pastores e todos têm falado a mesma coisa, que alguns não voltaram. As igrejas reabriram e alguns não voltaram. Acharam confortável. Para que ir na igreja domingo, né? Para que frequentar? A gente pode ficar dentro de casa. A gente pode assistir o sermão em casa. E se eu não gosto do pastor da minha igreja, se eu acho o sermão dele cansativo, eu tenho uma prateleira na internet e eu tenho vários pregadores ali que podem me oferecer o sermão que eu quiser ouvir. Isso não é uma coisa nova, meus irmãos. Eles são chamados de desigrejados. São pessoas que dizem estar decepcionadas com a igreja, então elas ficam em casa, leem a Bíblia em casa, oram em casa, alguns têm até a ousadia de fazer Santa Ceia em casa, assistem sermões pela internet em casa e perdem o privilégio da comunhão, o privilégio disso aqui, da gente estar junto, de a gente sentar junto, da gente ter esse momento de comunhão, porque nós somos, como eu disse, um organismo vivo, assim como uma planta. A igreja, ela é viva. E veja, não existe igreja do eu sozinho. A pessoa sozinha na casa dela é igreja. Se você tirar uma folha de uma planta, ela vai secar. Ela não é um ser, a folha sozinha, ela não é um ser vivo. Um fruto sozinho, ele não é um ser vivo. Uma flor que você quebre ela do tronco, do caule, sozinha, ela vai secar, ela não é um ser vivo. Mas só é vivo quando está ligada à planta. Assim é a igreja. A igreja é um ser vivo. Nós somos vivos quando estamos juntos, somos igreja, somos um organismo vivo. E meus irmãos, assim como a nossa igreja, a igreja do passado também o era. Nós estamos estudando, como eu disse, o livro de Atos. No livro de Atos, meus irmãos, nós vemos o princípio da igreja do Novo Testamento. E nós já vimos lá em Atos capítulo 2 mesmo, do versículo 1 até o 41, a descida do Espírito Santo prometido por Deus, prometido por Jesus Cristo. E o Espírito Santo desceu, encheu aqueles irmãos, eram 120 no início, Pedro pregou um sermão e quase 3.000 se converteram. Era uma igreja muito grande, né? 3.000 pessoas. E como que era a vida deles? Bom, nós vamos ver, meus irmãos, nesta noite, que aquela igreja era uma igreja viva. E a nossa igreja deve se comportar da mesma forma. Nós não vamos fazer exatamente as mesmas coisas que eles fizeram, até porque era uma época diferente. O livro de Atos é um livro histórico, mas nós tiramos princípios para que a gente, da mesma forma, possa ter uma vida eclesiástica, uma vida como igreja que agrade ao Senhor. E a primeira verdade que nós aprendemos, meus irmãos, é que aquela igreja, ela tinha vida no culto. Versículo 42, olha lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, Lucas fala que eles perseveravam. Vou falar sobre isso daqui a pouco. No que eles perseveravam? Primeiro, ele fala da doutrina. Tem pessoa que se coça todo, parece que tem alergia quando se fala essa palavra, doutrina. Querem falar somente do amor de Deus, das bênçãos de Deus, mas até o amor e as bênçãos de Deus são doutrina. E essa palavra, meus irmãos, ela significa simplesmente o quê? Ensino. Em vários lugares que se auto-intitulam igreja por aí afora, não tem doutrina, não tem ensino, não tem pregação da palavra. O que tem?
Tem música e testemunho. Tem música e abobrinhas sendo faladas. Se você pegar mesmo, como eu falei, né, hoje em dia nós vivemos na era digital, a internet está aí para todo mundo ver, está cheio de pastores, pregadores falando abobrinhas em culto, coisas que não estão na palavra de Deus. Ou eles pegam a palavra de Deus e distorcem e falam aquilo que o povo quer ouvir. Só que a doutrina, queridos irmãos, ela vai nos mostrar o quê? A verdade. Ela vai nos mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo Jesus. Precisamos nos arrepender e ter uma vida de obediência e fé a Ele. Só que algumas pessoas não gostam de ouvir. Algumas pessoas querem ter os seus egos massageados. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que haveria um tempo em que os homens sentiriam coceira nos ouvidos. Coceira ali no original não é coceira de você enfiar a unha no ouvido, mas de acariciar o ouvido. É ouvir aquilo que você quer ouvir, é passar a mão na cabeça. Aquela igreja não. Naquela igreja havia a doutrina dada por Jesus aos apóstolos. Era uma igreja que tinha raízes na palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, meus irmãos, é uma igreja que possui sermões bíblicos. Por isso você, crente, você deve ter prazer em vir aos cultos e ouvir sermões bíblicos. Você deve incentivar o seu pastor, que sou eu no caso aqui, a estudar. Tem crente que pensa que a principal função do pastor é visitar. Não é! O pastor tem que visitar sim, e muito, mas não é o principal. Quando a gente vai em Atos mesmo, capítulo 6, os apóstolos reúnem a igreja e falam para a igreja que eles deveriam se dedicar a duas coisas. Vocês lembram? Oração e palavra. Essas são as duas principais funções de todo pastor. Orar pela igreja e estudar a palavra para alimentar a igreja com a palavra. Essa é a principal. As demais são secundárias. O pastor tem que fazer também, mas são secundárias. A gente ensinando aqui há 2 domingos atrás sobre o papel do presbítero, o caráter do presbítero, a gente falou o quê? Qual que é a diferença entre pastores e presbíteros? A diferença é uma só, é o tempo de dedicação ao ministério. Os pastores, eles dedicam-se integralmente ao ministério. Os presbíteros, eles têm as suas profissões, as suas demais atividades. Eles também são pastores, mas eles também têm as suas profissões. Então, a principal função do pastor é essa que eu estou fazendo aqui agora, além de orar por vocês. Então, uma igreja ela tem que ter prazer em ter doutrina, em ter ensino, não apenas sermões água com açúcar, não sermõezinhos que façam o povo dar risada. Tem alguns pastores que você vê na internet mesmo, que o cara conta piada no púlpito e todo mundo dá risada. Como é engraçado. Aquele pastor é divertido. Eu duvido que algum apóstolo contava piada no púlpito. Você nunca vê Jesus contando piada quando ele pregava. Você não vê os profetas do Antigo Testamento contando piadas quando eles pregavam. Às vezes a gente vai contar alguma história até engraçada, mas essa história tem que apontar para uma verdade, para uma doutrina. Então uma igreja verdadeira, uma igreja que tem vida, ela tem no seu culto doutrina, pregação da palavra. Depois, eles perseveravam também, meus irmãos, na comunhão. Essa palavra, meus irmãos, ela significa, uma palavra grega que é a palavra koinonia. O que é comunhão? Quando a gente fala em comunhão, às vezes o que vem na nossa cabeça é isso aqui, a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia, ela é o ápice, é o máximo da comunhão. Comunhão não é só Santa Ceia. A palavra comunhão, meus irmãos, significa estarem unidos, estarem juntos, terem coisas em comum. Nós vimos alguns domingos atrás o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi, quando escreveu aquele salmo, depois de tanto
tempo que o povo de Deus viveu desunido, de tanto tempo que o povo de Deus viveu brigando, discutindo, guerreando, finalmente o povo de Deus teve paz. Aí Davi, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o Salmo 133, dizendo: vejam, olha que coisa linda, é agradável, é bom de se ver, é gostoso de se ver a igreja, os irmãos vivendo em união. E como é triste o contrário, não é verdade? Às vezes a gente fica sabendo de igrejas que racharam, que se dividiram. Um grupo saiu e abriu outra igreja. E essas pessoas não se suportam. É triste isso. É triste quando o crente não fala contra o crente. É triste quando dentro da igreja existe uma guerra fria, onde pessoas não se cumprimentam, onde pessoas nem se olham. É triste quando dentro da igreja a gente sabe que uma família não gosta da outra família. É triste quando no comércio você vê um irmão entrando e quando um outro irmão entra, eles se desviam, eles não se falam. E meus irmãos, às vezes a gente vê isso, tristemente. Pessoas que se sentam, às vezes, no mesmo banco, que ouvem a mesma pregação, que louvam com os mesmos cânticos e hinos, que participam da mesma ceia, mas durante a semana nem se falam, não gostam um do outro, não se suportam. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, meus irmãos, não era assim. Aquela igreja era uma igreja que tinha comunhão. Eles eram amigos. A gente vai ver mais para frente aqui, meus irmãos, que eles estavam sempre juntos. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não quero que você responda para mim, mas você responda no seu coração. Você tem amigos dentro da igreja? Seus filhos têm amigos dentro da igreja? Às vezes os nossos filhos, meus irmãos, têm amigos na escola, às vezes a gente tem amigo no trabalho, tem amigo fora, mas os nossos irmãos não são nossos amigos. Como eu disse, meus irmãos, o ministério pastoral não é só visitação, é visitação também. Porque não é só o pastor que visita. Os crentes, eles devem se visitar. Deve haver uma amizade, uma comunhão, uma convivência na igreja. Porque isso é bom, isso é agradável. Diz que eles perseveravam também no partir do pão. Eles foram batizados no versículo 41 e agora eles participavam da ceia. São os 2 sacramentos da igreja, os 2 únicos sacramentos. Então, você que vai participar da Santa Ceia hoje, um dia você foi batizado, você professou publicamente a sua fé e você vai ter o privilégio hoje de participar da ceia, junto com o seu irmão. Você não vai participar da ceia sozinho, mas junto. E diz a Bíblia também que eles perseveravam nas orações. Aqui, olha só, nós vamos pegar alguns textos aqui de Atos. Atos 1,14. Olha lá. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9, ou seja, 3 horas da tarde, os líderes da igreja, os pastores da igreja, os apóstolos no caso aqui, eles se reuniam para orar. Depois, Atos 4:24. Ouvindo isto, unânimes, quem? Os crentes, os membros, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles juntos, unânimes, oravam. Atos 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Lembra que eu falei para vocês? Qual é a principal função de qualquer pastor? Oração e palavra. Oração e palavra. Eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa carne não quer orar. Às vezes você coloca o relógio para despertar meia hora mais cedo, 15 minutos mais cedo. Não, agora eu vou orar todas as manhãs. Então eu vou colocar 15 minutos ou meia hora mais cedo e vou orar.
O despertador toca. O que você faz? Estou com sono. Amanhã eu começo. Ou então hoje à noite. Não, estou com sono, vou dormir mais um pouquinho. Aí você fala assim, tá bom, à noite antes de dormir eu vou orar. Só que você está cansado, você está com sono. Quem aqui nunca começou a orar e acabou pegando no sono na oração? A nossa carne não gosta de orar, meus irmãos. Mas a gente deve se esforçar. Capítulo 9, versículo 11. Olha lá, 9, 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que chama à direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias não acreditou. Saulo de Tarso convertido, um perseguidor da igreja. Aí o que o Senhor disse para Ananias? Vai em tal casa que você vai ver ele orando, porque só crente que ora. Só crente que ora. Ímpios rezam, crentes oram. Saulo de Tarso havia se convertido, ele estava orando. 12, versículo 5, olha lá. 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você tem orado pelos seus presbíteros? Pedro, ele vai falar lá em 1 Pedro 5 que ele era presbítero, lembra? A gente falou sobre isso há 2 domingos atrás. Eu louvo a Deus porque essa igreja ora por mim e pela minha família. Mas você tem orado pelos seus presbíteros, pelas suas esposas, pelos seus filhos? Nós vamos ter eleição de presbítero daqui a pouco. Você tem orado pelos presbíteros da igreja? Pedro era um presbítero, era um apóstolo, era um pastor. Ele estava preso, a igreja orava. E tem muitos outros textos que agora eu não vou ter condições da gente ler todos eles. Mas vejam, meus irmãos, tanto os líderes como os crentes, eles oravam. Eu louvo a Deus e fico muito feliz de ver essa quantidade de pessoas aqui hoje. Agora, pergunta aos meus irmãos presbíteros, já teve alguma reunião de oração aqui nesta igreja com metade dessa quantidade de gente? Não estou dizendo todo mundo não, só metade. Alguma reunião, algum dia na história desta igreja, teve uma reunião de oração em que tinha 50 pessoas? 40 pessoas, 30 pessoas. Irmãos, nós somos, se eu não me engano, 88 membros comungantes, fora os não comungantes. Então tem mais de 100 pessoas aqui na igreja, entre comungantes e não comungantes. Algum dia, 1/3, 30 e pouco, vieram numa reunião de oração. Vamos orar, só orar. Acho difícil, tanto nessa igreja como em qualquer outra igreja. Mas diz a palavra, meus irmãos, que eles perseveravam. Não era um dia, não eram 2, não era uma vez por semana. Eles estavam ali, ouvindo a palavra, tendo comunhão, participando da ceia, orando. Era um exercício. Eu vejo que alguns irmãos e algumas irmãs, mais irmãs, para falar a verdade, colocam lá no status do WhatsApp, caminhada. E se você faz caminhada, você vai todo dia, né? Quem já fez academia aqui sabe disso. Você vai todo dia, você pega gosto, você vai todo dia. É disciplina, disciplina. Agora, por que a gente se disciplina no exercício físico e a gente tem dificuldade de se disciplinar no exercício espiritual? Aquela igreja, meus irmãos, era uma igreja que tinha vida, porque ela perseverava. Mas veja, o versículo 43 também vai nos dizer o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A palavra aqui é temor, palavra grega, língua que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra phobos, da onde vem a nossa palavra portuguesa fobia. Hoje tudo é fobia, né? Só que a palavra fobia significa, em primeiro lugar, medo. Medo. Aqui está dizendo que em cada alma havia temor. Temor de quem? Temor de Deus. O pastor está dizendo que as pessoas tinham medo de Deus? Vamos lá. O que é o temor a Deus? Temor a Deus, para começo do nosso entendimento,
É uma reverência que você tem a Deus, entendendo que Ele é todo poderoso. Ele não é igual a você. Ele não é uma pessoa igual a você. Ele não é uma pessoa um pouco melhor que você. Ele não é uma pessoa um pouco mais forte que você, um pouco mais inteligente que você. Ele é o Deus todo-poderoso. Todo o poder é dele. Toda a força pertence a Ele. Todo o domínio pertence a Ele. Ele faz aquilo que Ele quer e pronto. Dá para tremer um pouco, não dá? Dá para tremer um pouquinho, não dá? E por que aquelas pessoas elas tinham temor de Deus? O versículo 43 diz que os apóstolos eles faziam muitos sinais e prodígios. Eles viam milagres e eles ficavam temerosos. Aqui no capítulo 3, que a gente vai ver no domingo que vem, Pedro e João, eles fizeram um milagre. Na verdade, Deus fez por intermédio deles, de um coxo começar a andar. Você não ficaria assustado com isso? Quando você ouve o barulho de um trovão, assusta, não assusta? Somente as crianças aqui. O céu começa a ficar escuro, aí você ouve aquele barulho. Assusta. Você não ficaria assustado em ver quem fez o trovão? Trovão, agora quem fez? Você ficaria assustado se você desse de cara a cara com uma onça, não ia ficar assustado? Se estivesse andando, vejo que tem alguns irmãos aqui de Guilhermes, que é mais afastado o bairro, não sei se lá tem onça. Mas se tivesse, um dia apareceu uma onça, você ia ficar assustado. Agora, e quem fez a onça? O Criador da onça. Bom, meus irmãos, se a gente teme quando vê as criações, as grandiosas criações de Deus, quanto mais o próprio Deus. Aí você pode me falar, pastor, mas a Bíblia fala que várias vezes Deus fala, Jesus ele disse, não temas, então eu não preciso temer. Perceba uma coisa, você não precisa temer e não deve temer a homens, a criaturas, a circunstâncias, mas temor a Deus sim. Salomão escreveu lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O mesmo Jesus que é um cordeiro que morreu como ovelha muda no matadouro na cruz, ele é chamado também de rei, de leão. Ele é o leão da tribo de Judá. E leão é manso? Leão é manso? Existe um livro chamado As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, o autor. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo, leia. As crianças podem ler, as minhas filhas, a Lavínia, pequena, leu. Tem até o filme, mas o livro, aliás, o filme não é a mesma coisa que o livro. O livro é muito melhor. Tem um determinado momento nesse livro, meus irmãos, que uma personagem chamada Susana, ela fica sabendo que existia um rei em Nárnia. E o nome do rei era Aslan. E a senhora Castor fala que esse rei, Aslan, não era um homem, era um leão. Então a Susana, ela fala o seguinte, olha, eu ficaria muito assustada se eu visse um leão. Esse leão é perigoso? Aí a senhora Castor, ela responde o seguinte, sim, Aslan, ele é perigoso, ele é perigosíssimo, mas ele é bom. Queridos irmãos, Deus é perigoso? Deus é todo-poderoso. Você não gostaria de ser disciplinado por Deus, mas Ele é bom. Essa é a diferença. Ele não é mau. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. E Ele é bom. Por isso a reverência, queridos irmãos. Nós não estamos lidando com o igual. Nós não estamos lidando com uma outra pessoa, um outro homem.
Não estamos brincando. É sério. Nós estamos lidando com o Rei dos Reis, com o leão. Com o leão. Com Cristo. Deve haver temor em nossos corações. Não um medo, um desespero, mas sabendo que Ele é bom, que Ele nos ama, mas que Ele também é Deus. É o amor que um filho tem para um pai. Um filho, ele ama o pai. Um filho, ele confia no seu pai. Um filho, ele deita no colo do pai. Mas o filho também sabe que se for desobediente ao pai, ele vai receber a disciplina do pai. E a disciplina do pai dói. Naquela igreja havia temor. Não significa, meus irmãos, que o culto vai ser um culto triste, um culto fúnebre, mas alegre. Naquela igreja, meus irmãos, havia alegria. No versículo 46 vai falar isso. Não é porque estamos lidando com um Deus Todo-Poderoso que a gente não vai ser alegre. Ele é poderoso, vamos tomar cuidado. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que Ele é, sim, Todo-Poderoso, mas Ele é o nosso Pai querido, que nos amou, que enviou o Filho dele para morrer por nós. Então a gente cultua a Deus com alegria, a gente canta com alegria. Irmão, quando você abrir a sua boca para cantar, solte a sua voz, cante, louve. Quando você orar, solte a sua voz. Participe de um culto feliz, de um culto alegre, para a glória de Deus. Vida no culto é isso, queridos irmãos. É termos um culto alegre, um culto de comunhão, um culto com palavra, um culto com doutrina, um culto com reverência, temor, porque é a Deus quem nós estamos cultuando. Segundo, aquela igreja, ela tinha vida no culto, mas ela também tinha culto na vida. O que é isso? Bom, aquela igreja não era uma igreja que somente tinha um culto, que perseverava na oração, na doutrina, na comunhão, na ceia, no partir do pão, uma igreja que tinha reverência, temor. Não era só a hora do culto. Igreja, queridos irmãos, não é só isso aqui. É isso também, mas não é só isso. Como que era a vida daqueles irmãos de segunda a sábado? Durante a semana? Bom, eles tinham culto na vida. O versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles estavam aqui, nós vemos, juntos. Era um prazer estar perto de um irmão, de uma irmã, durante a semana. É aquilo que eu falei, eles eram amigos. Presta atenção, meu irmão, nós não podemos ser apenas irmãos, mas nós também devemos ser amigos. Não deve haver uma guerra fria dentro da igreja. Não deve haver mágoa dentro da igreja. Eu insisto, se você tem mágoa no seu coração contra alguém da igreja, se você tem alguma coisa guardada no seu coração contra algum irmão, alguma irmã da igreja, antes de participar da ceia, confesse, ore a Deus e fala: Senhor, quanto tempo, quantos anos eu guardo essa mágoa? Me perdoa, Senhor. Participe da ceia e depois que terminar o culto, o mais rápido possível, procure essa pessoa e peça perdão. Perdoe essa pessoa. Haja comunhão, amizade. Eles estavam juntos. Eles se ajudavam. Conforme viam que tinham necessidade, eles ajudavam uns aos outros. É verdade que aqui eles vendiam suas propriedades. Irmãos, a gente tem que cuidar primeiro dos de casa, da casa do Senhor. Na igreja, meus irmãos, não pode haver pessoas passando necessidade. A igreja deve socorrer. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nesta igreja, alguns irmãos abençoaram a minha família, inclusive materialmente.
E foram momentos, assim, maravilhosos. Maravilhosos. Agora, você abençoa o seu outro irmão, não é só o pastor, não é só a família do pastor, não. Abençoa os demais. Abençoa os demais. Às vezes a pessoa está com uma necessidade, você vai lá e abençoa ela. Eles se ajudavam, eles cuidavam uns dos outros, queridos irmãos. Eles tinham a alegria de estarem juntos. O versículo 46 diz que eles perseveravam unânimes no templo, quer dizer, no templo, no culto, eles estavam juntos, unânimes. Mas também eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Presta atenção numa coisa, eles tinham a alegria de se visitarem. O que eu falei? Eu vou voltar a bater nessa tecla. Pastor tem que visitar? É claro que tem, mas não é só o pastor. Os crentes têm que se visitarem. Quando foi a última vez que você recebeu a visita de alguém da igreja? E quando foi a última vez que você visitou uma família da igreja? Quando foi a última vez que você foi na casa de um irmão tomar um café, conversar, bater papo, ler a Bíblia junto, orar junto, comer uma pizza junto? Eu tive o privilégio ontem, meus irmãos, de visitar uma família de irmãos nossos, amigos nossos, lá na cidade de Apiaí. Na verdade, eu conheço essa família antes de conhecer Itaboa. Já é uma amizade antiga. E foi um momento, foram algumas horas muito agradáveis de conversa. A gente conversou, a gente deu risada, a gente falou sobre palavra de Deus, sobre igreja. A gente teve um momento de orar juntos, comemos juntos. Isso é bom, meus irmãos. Igreja não é só você vir domingo na igreja, no culto, no templo, sentar no seu banco, no seu lugar, ouvir uma pregação, cantar louvores, orar, participar da ceia. Não é só isso. Tem que ter comunhão nas casas. Um visitar o outro, comer junto com o outro, orar junto com o outro. Porque, às vezes, meus irmãos, a gente reclama de tantas coisas, mas falta isso. Falta isso. Não espere que o mundo vai fazer isso, porque o mundo não vai fazer. É a igreja. É um com o outro. É um junto com o outro. Por isso, meus irmãos, uma igreja que age assim, ela chama a atenção das outras pessoas. Diz o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Na hora que a igreja começa a ter comunhão, não só aqui dentro, mas nas casas, quem é de fora presta atenção. Os que são de fora notam. Eles notam que gente da igreja vai te visitar. Eles notam que quando você está num comércio, no posto de saúde, em algum outro ambiente, chega um outro irmão da igreja, você cumprimenta. E quando você não cumprimenta, eles notam também. Porque eu noto. Mas são da mesma igreja e não se falam, não se cumprimentam, nem olham na cara do outro. Se eu noto, imagina quem é de fora. Agora, o contrário também é verdadeiro, está aqui. Quando existe amizade entre os irmãos, contava com a simpatia de todo o povo. Pergunto, Igreja Presbiteriana de Itaboa, é uma igreja simpática? Como é que a população de Itaboa vê esta igreja? Com simpatia ou com antipatia? O pessoal daquela igreja é um povo antipático. Ou pior, tanto faz. Chuchu. Crianças, qual é o gosto do chuchu? Chuchu não tem gosto de nada. Chuchu tem gosto de tempero. Você põe alho e cebola, tem gosto de alho e cebola. Chuchu é aguado. Tem igreja que é igual chuchu. Não faz diferença nenhuma na sociedade, no bairro, na cidade. A nossa igreja está sendo chuchu, será? Tanto faz como tanto fez? Ou faz a diferença? As pessoas notam, as pessoas percebem que nós somos para a glória de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, nós somos diferentes.
somos amigos, somos uma família, somos um corpo. Temos os nossos pecados. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas. Eu falei isso para os presbíteros. Às vezes na reunião do conselho, meus irmãos, a gente não concorda com tudo. Às vezes tem ali, não discussão, mas a gente diverge. Eu concordo com isso, eu não concordo. A gente conversa, até que chega num ponto comum. Aí até que a gente chega à concordância. Assim é a igreja. Nem tudo a gente vai concordar com todas as coisas, mas a gente vai conversando e a gente vai se alinhando até chegar num ponto comum. E as pessoas percebem isso. Por isso não deve haver guerra dentro da igreja, não deve haver maledicência dentro da igreja, não deve haver inimizade dentro da igreja, porque as pessoas notam. E quando isso acontece, eu chego então ao final do nosso sermão, a igreja frutifica. O que faz uma planta frutificar? Se você souber como é que um pé de maracujá dá maracujá, fala para a Ana. Que ela está lutando com esse pé de maracujá e nada de maracujá. Se você souber, se você já teve pé de maracujá no seu quintal, sabe alguém que tem, sabe como é que dá maracujá, o que está faltando, vai lá em casa, olha o pé, fala assim, esse problema aqui, está com isso daqui. Fala para minha esposa que ela está lutando com isso. Agora, o que faz uma igreja frutificar? Uma planta tem os seus métodos. E uma igreja. Você que planta tomate, meu irmão que planta tomate, já plantou tomate. O que faz o tomate frutificar? O tomateiro frutificar? Bom, você tem que plantar, você tem que preparar a terra. Primeiro você prepara a terra, depois você planta. Você faz lá, os palanques, as ruas. Tem que ter irrigação, tem que colocar veneno. Tem todo um procedimento que dá trabalho. Dá trabalho, não dá, seu Eliseu? Dá muito trabalho. E depois de todo aquele trabalho, quem que dá o tomate? É o seu esforço? Não, é Deus. A gente trabalha, mas Deus que dá o fruto. Por que Deus? Você pode se esforçar. Se vier muita chuva, o tomate é ruim, ou nem dá tomate. Se vier quase nada de chuva, for seco, também a lavoura é prejudicada. Então, todo o esforço que você tem na lavoura, quem vai dar os frutos? É o Senhor. Nós trabalhamos, nós pregamos a doutrina, nós aprendemos a doutrina, nós dobramos nossos joelhos, nós oramos, nós participamos da ceia, nós temos comunhão, nós visitamos, nós temos alegria, mas o crescimento vem de Deus. Dia a dia, versículo final do 47, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmão, tinha profissão de fé naquela igreja todo dia. Pessoas se convertiam todo dia. Dia a dia tinha conversão. Eu gostaria de ver, meus irmãos, mais pessoas nesse bairro entregando as suas vidas a Jesus. Você tem parente, não tem? Parente que não crê no Senhor. Tem, não tem? Tem, eu também tenho. Você ora pelo seu parente que não crê? Eu acho que você ora, né? Continue orando. E sempre que tiver oportunidade, fale para ele. Porque o Senhor que dá o crescimento. Você tem amigos, vizinhos aqui em Itaboa que não creem no Senhor. Mas não é só você orar e falar. A igreja tem que participar. O crescimento, meus irmãos, ele vem do Senhor. O Salmo 133 que a gente falou, no final do Salmo 33 diz assim, ali onde? Na casa de Deus, no povo de Deus, quando os irmãos vivem em união. Salmo 133, versículo 3. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Nós vamos ver mais conversões aqui nesta igreja, mais batismos, mais públicas profissões de fé, quando os irmãos estiverem em união. Quando a igreja for unida, a igreja cresce. Quando a igreja estiver junta, não só junta aqui para participar de uma assembleia,
Eu louvo a Deus pela vida de você que está aqui hoje, mas eu me entristeço porque muitos aqui que vieram para a Assembleia e vieram para a Santa Ceia não vêm nos outros trabalhos da igreja. Ficam em casa ou fazendo outras coisas. Eles perseveravam. Eles perseveravam. Não era só no dia da ceia, não era só no dia da Assembleia, eles perseveravam. Então, meu irmão, minha irmã, peça perdão a Deus pelo seu pecado. Persevere. Esforce-se. Esforce-se para ser um crente melhor. Que a nossa igreja, meus irmãos, seja uma igreja unida. Que as pessoas aqui dentro sejam amigas umas das outras. Que não haja mágoa. Não haja mágoa nesses corações. Não haja tristeza, rancor. Se você tem alguma coisa contra alguém da igreja, como eu disse, antes de você participar desses elementos da ceia, ore. Nós vamos orar agora, daqui a pouco, depois do cântico. Mas ore no seu coração, peça perdão a Deus, participe da ceia. E depois do culto, o mais breve possível. Às vezes tem pessoas, meus irmãos, dentro da igreja, que estão há anos sem se falar. Anos! E participam da mesma ceia. E não se falam, não se cumprimentam. Viram o rosto. Dentro da mesma igreja. É inadmissível isso. Se você é pai, você é mãe, você vê os seus filhos brigados, isso dói no seu coração, não dói? Quando minhas filhas, por algum motivo, elas discutem, isso dói no meu coração. Deus é o nosso Pai. E a vontade de Deus é que os seus filhos, as suas filhas, falem a mesma língua. Sejam unidos. Não haja inimizade. Não haja mágoa. Mas seja uma igreja onde as pessoas tenham comunhão. Que Ele derrame sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, meus irmãos. Que a gente participe da ceia agora, com esse entendimento. Que o Senhor nos ajude para a glória dEle. Amém.